bem-vindos a mais uma live juntos, essa semana falando sobre o princípio da honra. E tem sido muito transformador e muito bela a forma como o Senhor vem falando conosco. Honra é a linguagem, é o idioma do reino. E mais que nunca, gente, Deus, Ele quer que nós, de uma vez por todas, possamos verdadeiramente ter e estabelecer a cultura do reino em nossos corações. Estabelecer a cultura do reino em nossos lares. Estabelecer a cultura do reino no nosso comportamento. É isso mesmo. E eu estou muito grata por trazer esse princípio a vocês. Como eu já disse nas outras lives, foi o princípio que mais impactou a minha vida, que tem impactado a minha vida. E cada dia que passa, eu descubro algo novo sobre o princípio da honra. E sem sombras de dúvida, realmente, é o princípio, é o início de uma jornada onde nós entramos na consciência de identidade, aonde nós nos amadurecemos como os filhos de Deus verdadeiramente e onde nós nos alinhamos ao propósito daquilo que Ele nos entregou. Sem honra não tem como viver uma vida de propósito. Sem viver o princípio da honra não tem como nos amadurecermos. Sem vivermos o princípio da honra, nós não temos a consciência da nossa existência. Nós não achamos equilíbrio nessa existência. Realmente, o princípio da honra é o que traz sentido a essa vida. É o que realmente nos traz a verdadeira concepção, a verdadeira consciência da nossa identidade, de quem nós realmente somos, do nosso papel aqui na Terra. E eu vou falar um negócio para vocês, não vai ficar só nessa semana não. O princípio da honra não vai ficar só nessa semana. Nós estamos aqui no momento, hoje é sexta-feira. E não ficará só nessa semana, porque eu estava no plano, de toda semana trazer um tema. Só que não vai ficar só nessa semana, sabe por quê? Porque assim como o princípio da honra traz grande diferença e diferenças assim maravilhosas na minha vida, não faz sentido eu entregar só isso aqui para vocês. Eu quero e vou entregar absolutamente tudo o que fez e faz diferença e o que ainda fará. Porque assim como eu aprendi a viver por fé, porque essa é a linguagem do reino, eu quero ensinar vocês a viver por fé também. Quando a gente começa a elevar os nossos padrões, nós temos uma outra vida. Quando nós elevamos o nosso padrão de mentalidade, de comportamento, de existência, a gente percebe que isso aqui é só uma passagem e que tudo que a gente faz, precisamos fazer com inteligência, precisamos fazer de forma intencional. Por quê? Porque tudo que a gente faz vai ser cobrado de nós lá na frente. Então, tudo que formos fazer, tudo que a gente for fazer, façamos aquilo que tem valor na eternidade. Façamos aquilo que realmente tem valor na eternidade. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Nós estamos no tempo onde nós precisamos nos posicionar para viver aquilo que o Senhor nos entregou, que é o de governar. Sim, Deus nos chamou para governar sobre esta terra. Governar sobre as nossas emoções. Governar sobre tudo que há dentro do nosso lar e fora do nosso lar. Governar sobre as nossas finanças. Governar sobre as nossas amizades. Governar até sobre as nossas próprias escolhas. Governar sobre aquilo que nós colocamos para dentro de nós. Deus nos chamou num tempo de governo. Olha só, existe sim a salvação? Sim, mas existe algo além, que é a graça. E além da graça existe o reino.
E o Senhor nos chama para entrarmos no reino dele. E se o Senhor nos chama para entrar no reino, é porque nós somos filhos do rei. Sim, você é filha amada do rei. Você é uma filha maravilhosa do rei. Eu sou a filha do rei. E como filhos do rei que nós somos, ele nos ensina e nos deu. Ele nos delegou. Na verdade, ele nos delegou a missão de governar sobre essa terra. Isso quer dizer que tudo que há, você tem sim o poder de governar. A palavra de Deus diz, por meio do apóstolo Paulo, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas por nenhuma delas me deixarei ser governada, me deixarei ser dominada. Pelo contrário, nós precisamos caminhar juntos, né? E eu vou caminhar junto com vocês com relação a isso. Que do mesmo modo como o Senhor tem entregue para mim coisas tão novas, tão lindas, eu vou derramar isso sobre vocês, nada vai ficar guardadinho aqui. É que o Senhor nos chamou para que a gente possa ter uma verdadeira metanoia, uma verdadeira mudança de mentalidade. Aquilo que Ele quer nos entregar. Não tem como, se eu não cuidar das pequenas coisas que há, se eu não cuidar das pequenas coisas que o Senhor me deu, Ele não pode me confiar coisas maiores. Então, já é o tempo de despertar e se posicionar como governante. Senhor, eu vou governar sobre isso aqui que o Senhor me deu. O Senhor me deu um talento, então eu vou governar sobre esse um talento. E vou fazê-lo produzir, e vou fazê-lo prosperar, e vou fazê-lo multiplicar, florescer. E aí, quando nós colocamos isso em prática, colocamos o governo que o Senhor nos deu em prática, o Senhor confiará a nós coisas grandes e tão grandes que a gente nem pode imaginar. Eu vou falar para vocês, esse governo, ele é aqui na terra. Ele começa aqui na terra. Ai, gente, se eu pudesse, falaria tudo agora, mas não é o tema agora sobre a questão do governo, que vai ser depois. Mas eu tenho certeza que a gente vai ter essa oportunidade. E eu quero me ater aqui com vocês ao tema escolhido dessa semana, que é sobre o princípio da honra. Antes que a gente chegue aí à questão do governo, a gente precisa falar essa linguagem do reino. Né? Eu gosto de fazer uma dinâmica que é justamente, por exemplo, eu tô falando português aqui com vocês, né? Tô falando português, mas se nós estivéssemos em outro país, né? Se eu fosse para um outro país, por exemplo, falar inglês, eu não sei ainda falar inglês, estou aprendendo. Eu acredito que eu preciso começar a praticar essa nova língua, né? Começar a observar como os americanos, os ingleses falam, para que quando eu chegue lá, né, para quando eu estiver lá naquele ambiente, naquele novo território, eu possa saber me comunicar. É assim também, sabe? A linguagem do reino é a honra. Então, para que eu entre no reino, nesse novo território que talvez para muitos é desconhecido, eu preciso aprender essa linguagem. E a linguagem é a honra, e a honra ela tem muito a ver com relacionamento. A comunicação é um com o outro, é entre você e outra pessoa. É assim que nós praticamos o princípio da honra. E hoje o tema, ele vai justamente focar nessa questão do relacionamento. Ontem, na live de ontem, eu falei um pouco sobre essa questão da gente chegar ao ponto de honrar quem não nos honra, ou de honrar quem não tem honra. Às vezes aquela pessoa é uma pessoa de desonra, ela não planta honra,
ela não tem atitudes de honra, não é o padrão a ser seguido, né, a ser modelado, a ser espelhado, mas você honra. Por quê? Porque não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você e Deus. E eu quero reforçar aqui para vocês que a honra é justamente isso. A honra é uma ligação entre você e Deus. E quando nós temos dificuldade de honrar alguém, é porque precisa ser aprimorado o meu relacionamento com Deus. Vou me colocar como exemplo. Se eu ainda tenho dificuldades com algum relacionamento interpessoal, não sei, se eu tenho dificuldades de alguma coisa no relacionamento com meu esposo, se eu tenho dificuldades por alguma razão, por alguma questão no relacionamento com meu filho, com meu pai, com a minha mãe, com alguma amiga, com alguém do trabalho, se eu tenho algum quesinho a ser observado e aquilo não tá entrando, não tá batendo no meu coração, lembre-se, a questão não é o outro, a questão é entre você e Deus. Quando a gente tem alguma fagulha, sabe, alguma coisa que não tá fluindo naquela amizade, não tá fluindo naquele relacionamento, é porque Deus quer mostrar um pouco mais quem Ele é na sua vida. É por isso que eu sempre digo que falhas em relacionamentos interpessoais são falhas na nossa comunicação com Deus. Ele é Deus de amor, Ele é Deus de ordem, Ele é um Deus pleno e perfeito. E é por meio dele que nós aprendemos a ser e a viver em amor. Sim, você pode ser amor, você pode ouvir, você pode ter ouvidos de amor, você pode ter falas de amor, você pode ter atitudes de amor, se você tiver uma verdadeira imersão, se você verdadeiramente se aprofundar, verdadeiramente você conhecer o amor, que é o próprio Deus. E Deus é tão maravilhoso que Ele deu o Filho dele, que é Jesus, que nos mostrou comportamentos de honra. Comportamentos de honra. E eu já quero colocar aqui para vocês algo interessante sobre a questão de autoridade. Infelizmente, nós estamos numa esfera, num território de democracia, né? E por nós aprendermos a questão da democracia, a gente até acha legal a democracia, né? Democracia é aquela coisa onde você dá a sua opinião, você sempre dá a sua opinião, né? E vamos fazer a votação aí da melhor opinião, né? Vamos fazer uma votação. Nós fomos muito treinados a isso devido ao quê? A nossa cultura, né? A cultura ocidental é assim. Já a cultura oriental, ela já é mais para monarquia, né? Ela já tem um outro estilo de governo, aonde fica mais fácil de entender o reino de Deus. O reino de Deus, ele não é democrático. É isso mesmo. O reino de Deus não é democrático. O reino de Deus existe níveis de autoridade. Existe uma ordem de autoridade. O que nós deveríamos aprender, coisas básicas com relação à autoridade, à questão de ordem, né, por autoridade, era dentro de casa, dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar existe sim uma hierarquia, né? Eu como filha, né, se não estivesse casada, por exemplo, eu como filha, qual seria a autoridade da minha vida? Meu pai, minha mãe e depois eu, né? Dentro do meu lar, por ser mulher, a autoridade máxima, a questão da ordem da autoridade aqui é o meu marido. Ele está acima de mim, né? Graças a Deus é ele que dá a última palavra. Graças a Deus, né? Isso é um alívio para mim, gente. Isso é maravilhoso, nós reconhecermos isso.
Ele tem mais responsabilidade, né, com isso. Mas é belo isso é maravilhoso. A questão de nós estarmos envolvidos na cultura desta terra, na cultura deste mundo, é que às vezes dentro de casa alguém saiu da sua posição de autoridade ou abusou dessa autoridade. Mas eu vou dizer algo muito importante para vocês. Talvez essa live pode ser, não sei, mas para mim foi algo muito forte, né? Mas eu não vou deixar de falar o que eu preciso falar. Talvez essa live pode soar de forma muito forte para você, mas eu não estou preocupada com o confronto, sabe? Eu acho que tudo aquilo que nos confronta é algo que a gente não descobriu e nós precisamos viver algo novo. Tudo aquilo que nos confronta pode ser novo, pode ser que nós não saibamos. E a palavra de Deus diz que o sábio, a pessoa sábia, aquele que busca a sabedoria, ele silencia primeiro, ele analisa e depois ele julga. E aí a Bíblia também fala assim, olha, retenha o que é bom e o que não for bom, joga fora. Então, se nessa live você ver e que é bom, retenha. Se confrontar, fala, Senhor, por que isso está me confrontando? Né? Não me culpe, porque tudo que eu vou falar aqui é da própria palavra de Deus. Então, se tem algo que for confrontar aí, vai direto ao Pai, né? Vai direto ao Pai. Eu aprendi a ir direto ao meu Pai. Todas as vezes quando eu enfrento alguma situação onde aquilo me abala as minhas estruturas, eu vou direto ao meu Pai, porque não tem a ver com o outro. Entre você e eu aqui, tem a ver entre você e Deus. É sempre entre você e Deus. E eu quero falar sobre honrar a autoridade. Honra a autoridade. E a palavra de Deus diz que foi Ele que instituiu a autoridade. Toda e qualquer, toda. Não é só a autoridade da casa, do lar, que seria o marido ou o pai. Não estou falando só da autoridade das autoridades eclesiásticas, né? Se você aí vai para a igreja, enfim, né? Não é só sobre a autoridade civil, social, não é só sobre uma determinada autoridade, é toda a autoridade. São instituídas por Deus. Quer uma prova? Romanos 13, do 1 ao 2, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que não se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Eu não sei como foi a sua história até aqui com relação à autoridade. A um professor, ao pai, ao presidente, ao pastor, ao padre, né? Ao seu treinador. Eu não sei qual foi sua experiência, mas uma coisa, talvez você não é muito diferente talvez do que eu já vivi. Eu já tive muitos problemas com a autoridade, principalmente dentro do meu lar, né? Eu não reconheci a autoridade, por exemplo, da minha mãe. Não reconheci a autoridade da minha mãe. E isso me fez caminhar num comportamento muito rebelde, né? O que seria o rebelde? Aonde não reconhece aquela autoridade e tudo que minha mãe falava eu tentava ir contra, né? Isso é o rebelar-se. E por muitos anos eu caminhei dessa forma. E isso me trouxe consequências, porque como eu não reconhecia aquela autoridade, eu também não reconhecia a autoridade, por exemplo, dos meus professores.
E isso foi aumentando, porque aí eu não reconhecia a autoridade dos meus patrões. Eu não reconheci. Aí, quando eu casei, isso fez com que eu também não reconhecesse a autoridade do meu marido. E foi virando aquela bola de neve até que chegou um ponto que eu entendi, meu Deus, eu não reconheço a autoridade. E, como eu sempre digo aqui para vocês, o físico reflete também o invisível. O físico também reflete o espiritual. Logo, eu também não reconhecia a autoridade de Deus sobre a minha vida. Se eu não reconheço a autoridade terrena, eu também não reconheço a autoridade divina. Por quê? Porque esse é o meu padrão de pensamento. Esse era, né? Graças a Deus. Esse era o meu padrão de mentalidade. Como é que se constrói a nossa mentalidade? A nossa mentalidade se constrói de acordo com tudo aquilo que nos é exposto, né? Aquilo que a gente olha, as manias, os hábitos, toda a cultura, as personalidades que estão à nossa volta, né? Tudo isso, gente, vai compondo o nosso padrão de mentalidade. Se eu morar num lugar, né, se eu for desenvolvida num lugar onde há muita escassez, né, sempre há falta, falta de comida, falta de dinheiro, falta disso, falta daquilo, isso vai construindo dentro de mim um padrão de mentalidade. Que mentalidade é essa? A mentalidade da escassez. Mentalidade da escassez. E isso faz com que se torne para mim uma verdade. Por quê? Porque eu fui desenvolvida vendo isso o tempo todo, então eu acredito nisso. A gente chama isso de crença. O problema das crenças é que elas podem bloquear determinados avanços na nossa vida. Chega a um certo ponto que a gente não avança enquanto não ressignificar aquilo. Dar novo significado, procurar o que é novo, dar lugar para o novo, tirar o velho e dar lugar para o novo, né? Então nós precisamos fazer e reconstruirmos. E aí essa caminhada que nós estamos fazendo é justamente de nos reconstruir num novo padrão. Eu sempre digo que o padrão do reino é um padrão mais elevado. Por quê? Porque é muito além do que as coisas que acontecem aqui conosco na Terra. O padrão do reino, ele é elegante. O padrão do reino confunde a mente dos homens. O padrão do reino é assim, sobrenatural. O padrão do reino é tão superior que quando você pratica e tem um comportamento de governante, né, de reino de Deus, as pessoas da primeira vão te achar doida. Nossa, você é doida. Mas depois, assim, nossa, olha, eu quero ser igualzinho você. Eu não entendo nada do que você fala, mas faz tanto sentido dentro de mim. Então vamos caminhar nessa virtude. O reino de Deus tem padrões de virtude. E virtude, gente, é além de nós. Virtude não é humano. Virtude é sobrenatural. Porque plantar gentileza onde só há ofensa é sobrenatural. Plantar generosidade aonde só há roubo é sobrenatural. Só que essa é a cultura do reino. A cultura do reino confunde a mente dos homens. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus forte, que ouve a voz do Espírito Santo de Deus nitidamente, não precisa se preocupar com absolutamente nada. Não precisa se preocupar com crise. Tá tendo uma crise econômica. Não sabia. É mesmo, porque eu não vivo na crise, gente. Eu vivo em Cristo. Tá tendo uma loucura aí fora sobre doença, sobre isso. Puxa, eu não tô sofrendo com isso, sabe por quê? Porque eu sei que os meus dias estão contados desde antes de eu nascer. Eu sei que ninguém vai morrer de véspera. Então, a vida assim
ela é levada com leveza. A vida no reino, queridas, não é na força do nosso braço, não. Quando a gente realmente vive no padrão do reino, não precisamos nos esforçar a ponto de nos esgotarmos. Não. Não precisamos. Nós precisamos nos esforçar para sair do padrão dessa terra. Isso nós precisamos nos esforçar. Porque esta carninha aqui, né? Ela chama a gente, ela puxa a gente, ao contrário do reino. Esse é o único esforço. É um baita de um esforço, mas é um esforço que vale a pena. E deixa eu resumir aqui sobre a questão da autoridade. Toda a autoridade foi instituída por Deus. Toda. Na live de ontem eu falei sobre dar honra, né? Dar a honra a quem está na posição de autoridade. E eu falo de autoridades superiores. Depois eu vou falar de outros níveis na qual nós precisamos honrar a partir de segunda-feira, tá? Segunda-feira a gente volta falando um pouco mais sobre a questão do princípio da honra. Como eu falei, eu realmente sabia que não ia ficar só em uma semana. Mas a questão de honrar autoridades superiores tem a ver com essa questão de nós entendermos que há uma hierarquia e precisamos respeitar essa hierarquia. No céu existe hierarquia. Eu quero trazer à memória de vocês um caso de quando Jesus estava caminhando, né, peregrinando lá na missão dele e tal. De repente chega um oficial do exército romano, chega até Jesus em seu cavalo, né, montado em seu cavalo todo, né, como tipo um general, né, tipo, eu não sei qual seria a patente dele, mas ele era um oficial romano, né, e de superioridade, ele era superior, né, na patente dele. E ele chega até Jesus, falando assim: mestre, o meu servo, porque ele tinha vamos dizer, soldado, né? O meu soldado está muito mal, está morrendo. O senhor poderia me ajudar? Imagina, um oficial romano buscando a ajuda de um judeu, né? E Jesus falou assim: sim, claro, vamos até ele. Ele falou assim: não sou digno. Olha a humildade, gente, olha a humildade. Eu falei sobre humildade ontem, né? Não sou digno do que o Senhor entre na minha casa, mas eu sei sobre a autoridade. O que é isso, gente? Padrão mental dele. O padrão mental dele, ele sabia o que era hierarquia, ele sabia o que era. Né? Eu gosto muito do sistema do exército, porque é mais fácil da gente compreender sobre hierarquia. É muito, muito lindo. Se vocês puderem, né, tiverem a curiosidade, vão no Google, pesquisam. É muito ordenado. Não vou entrar aqui no mérito sobre justiça e injustiça, gente. Estou falando de autoridade, estou falando de hierarquia e autoridade. Aquele soldado romano, aquela autoridade romana, né? Ele falou assim: olha, não sou digno do senhor chegar até lá, o senhor não precisa se incomodar de ir até lá, até porque ele foi a cavalo, né? Mas eu sei sobre autoridade e hierarquia. Basta o Senhor falar uma só palavra e eu sei que o meu servo, o meu soldado, ficará curado. Uau! Gente, Jesus, sabe o que Jesus imediatamente falou para os discípulos dele? Ele falou assim: olha, nunca vi nenhum judeu, porque existia uma rixa, né, entre os judeus e os romanos naquela época. E lembre-se que Roma estava subjugando os judeus naquela época, ok? Então, eu nunca vi um judeu tendo tamanha fé como esse romano. Por que você acha que Jesus falou isso? Jesus menciona isso.
Por que você acha que Jesus falou isso? Jesus falou isso porque aquele homem, ele sabia sobre autoridade. E ele estava honrando Jesus. Ele reconhecia a autoridade de Jesus. Ao reconhecer a autoridade de Jesus, não tem como, gente, uma vez que você aplica o princípio, não tem como você não receber a recompensa dele. Aquele homem aplicou o princípio da honra. E Jesus fala: vai em paz, porque o teu servo está curado. Quando Jesus fala isso, quando Jesus coloca para fora a palavra de autoridade, imediatamente o servo dele é curado. Aquele oficial romano tem tanta certeza da autoridade de Jesus que ele, sim, Senhor. Ele corresponde, sim, Senhor. Gente, o que eu quero trazer para vocês é justamente isso. Elevar o nosso padrão a honrar toda a autoridade a qual nós somos submetidos. Toda. Michele, e a autoridade perversa? E aquela autoridade que não faz nada que é de Deus? E aquela autoridade que abusa? Pois é. A autoridade foi Deus que deu, mas o comportamento é individual. O comportamento, cada um vai responder por si. É por isso que eu digo para vocês e reforço: a honra não tem nada a ver com o comportamento que o outro ministra sobre você. Você dar honra a alguém não pode ser condicionado ao comportamento dele ou dela. Quando você ministra honra sobre a vida de alguém, tem a ver entre você reconhecer que o nosso Deus instituiu aquela autoridade. Você reconhece aquela autoridade. Pela autoridade que aquela pessoa tem, eu honro. Vocês compreendem isso? Aquela pessoa tem a autoridade de ser o meu pai. É o meu pai. Né? Meu pai terreno. É a autoridade que, né, eu estou subjugada. Eu ministro honra sobre essa autoridade. Prefeito da cidade. Por ser prefeito, eu ministro honra sobre essa autoridade. Né? O marido. Por ser marido, eu ministro honra sobre essa autoridade de marido. Comportamento pessoal, o que essa pessoa está fazendo diante da autoridade na qual Deus a instituiu para ter, né? Porque a gente viu aqui em Romanos 13, de 1 a 2, que toda a autoridade foi instituída por Deus, não existe exceção. Não existe exceção. Se essa pessoa foi instituída para entrar numa autoridade, por exemplo, de pai, de marido, sei lá, de pastor, de padre, toda e qualquer autoridade, né? De presidente, de prefeito, de governador. Estou falando de todas as autoridades eclesiásticas, civis, sociais, domésticas, todas, tá? Se essa pessoa foi colocada sobre a responsabilidade de uma autoridade, o comportamento dela, pessoal, corresponde só entre ela e Deus. Sobre isso, nós não temos o porquê nos questionar. Agora, o que diz respeito a mim, né, e a vocês que estão aqui me acompanhando com relação a isso, sobre como viver e entrar, né, no reino de Deus, praticando o princípio da honra, o que o meu papel, a minha responsabilidade como filha do rei é dar honra sobre aquela autoridade, ok? Se é aquela autoridade que está sobre mim, eu ministro honra sobre aquela autoridade, sobre a autoridade, ok?
sobre a autoridade. Para finalizar, eu quero lembrar vocês da história de Davi e Saul. Vocês lembram que Saul, quando Davi foi lá e derrotou o gigante Golias, as mulheres, né? Nós mulheres, começaram a cantar uma musiquinha que deixou Saul muito chateado, né? As mulheres começaram a cantar, olha, Saul matou 1000, mas Davi matou milhões, né? E elas começaram a cantar aquela música lá e Saul não gostou muito, não gostou muito, né? Começou a ter ciúmes de Davi, e ciúme é uma portinha para inveja, e a portinha da inveja vai cauterizando a mente a ponto de planejar um mal, né? Sobre o outro, na qual é o alvo da inveja, né? Do ciúme. Então, Saul começou a querer o quê? A matar Davi. Queria matar Davi, ceifar a vida de Davi. E Davi já era ungido. Gente, Davi já era ungido para ser rei. Mas Saul também foi ungido para ser rei e estava sendo rei. O fato de Saul ser rei, ele era uma autoridade. Autoridade do quê? Qual era a autoridade de Saul? Saul era rei de Israel. Essa autoridade foi instituída por quem? Pelo próprio Deus. Porque Deus podia tirar a vida de Saul no primeiro momento que Saul desobedeceu? Poderia. Vocês não acham que Deus tem um controle sobre tudo? Eu acho. Eu tenho certeza que Ele tem um controle sobre tudo. Até sobre as autoridades. Porque é Ele que institui. E nada é acaso. Tudo que Deus faz é intencional. E eu vou falar um negócio pra vocês. Parece maluco isso, né? Porque a gente tá tão impregnado nessa cultura terrena que parece loucura pra nossa cabeça essas coisas. Mas toda a autoridade é instituída por Deus. E Deus deixa ela no tempo dele. Saul poderia ter morrido lá no primeiro momento que ele profanou o altar? Poderia. Mas não era isso que Deus queria. Eu acho até, né? Vamos imaginar. Vocês viram que eu gosto de imaginar, né? Eu acho até que Deus dava até chances para Saul se arrepender. Porque ele é tão bom, Deus é tão bom, que dá chance para se arrepender. Mas daí era uma guerra entre Saul e Deus, né? Eu quero que vocês percebam o seguinte. Quando Saul começou a planejar a morte de Davi, Saul, gente, chegou ao ponto de lançar lanças, assim, ó, numa distância de 2 metros, contra Davi. Ele lá no trono dele pega a lança e, com tanta raiva, ele lança contra Davi. E Davi escapa. Por quê? Por que vocês acham que Davi escapa? Porque havia um plano de Deus. E o plano de Deus é perfeito. Davi precisa fugir de Saul. Ele precisa fugir. E ele entra numa peregrinação daí, né? Ele começa Tudo é plano de Deus, gente. Ele começa a ir para o deserto. Davi precisa ir para o deserto. E Saul começa a planejar. Assim, olha, eu vou matar Davi. Eu vou atrás de Davi. E ele vai até Davi. Ele descobre onde Davi está escondido. Ele descobre quais são as terras que Davi está. E ele vai atrás de Davi. Sabe o que é mais interessante? E eu quero que vocês prestem muita atenção no comportamento de Davi. Davi entendeu a linguagem do reino. Davi praticou no meio da sua dor, que a dor da perseguição, a dor da confusão, a dor de não ser entendido. Já teve a sensação de você não ser entendida,
de não ser entendido, de ficar explicando e ninguém te entende, já é ruim, né? Parece que você tá meio que fora do aquário, sei lá, tá meio que fora da sua turma, né? Eu sei que os que estão assistindo aqui são da minha turma, entendem o que eu estou falando. E Davi, ele não, por mais que ele expressasse honra a Saul não entendia, mas Davi reconheceu o reino. Por que Davi reconheceu o reino? Porque Davi, quando foi para o deserto, quando ele saiu, né, da presença de Saul, ele se aprofundou em conhecer a Deus. E ele sabia que se Saul estava ainda vivo como rei de Israel, Davi sabia que era a vontade de Deus. As vozes ao redor de Davi, quem são as vozes ao redor de Davi? Os amigos, né? Os companheiros. Às vezes um povo falava, nossa, mas você é o rei, não é mais Saul. Saul já foi rejeitado por Deus, é você que é o rei. Vai lá, né? E teve 2 episódios que eu quero relembrar vocês, quando Saul, Davi já com seu pessoal, já com seu mini exército, né? Estava escondido numa caverna e Saul, sem saber, né, foi fazer as suas necessidades dentro dessa caverna. E ali Davi, o pessoal, a voz, né? A voz terrena, né? A voz da terra, do reino dessa terra, fala assim, olha, ele está na sua mão, o seu inimigo está na sua mão. Você pode agora matar ele, você tem todo o direito. Você tem tanto direito que essa morte, né? Que esse fato você pode tirar como legítima defesa. Por quê? Porque ele quer ceifar a tua vida também. Então, ceifa dele primeiro, antes que você morra. É assim, gente, as vozes dessa terra, o reino dessa terra é assim, né? As coisas que regem aqui é desse jeito. Mas nós precisamos elevar o nosso padrão. Se você quer realmente viver o padrão do reino de Deus, você precisa viver o sobrenatural de Deus. E quando nós praticamos os princípios, né, como o princípio da honra, nós temos o favor e a bênção de Deus sobre a nossa vida, sabia? E aí, Davi, o que ele faz? Ele corta uma barrinha, né, do manto de Saul. E naquele momento que ele corta, ele aflige o coração dele. Ele fala assim, nossa, por que eu fiz isso? Eu não preciso fazer isso. Eu quero provar o quê? Se é Deus que está acima de tudo, é Deus que tem o controle de tudo, por que eu cortei um pedaço do manto do meu rei? Dessa autoridade que está sobre a minha vida. Por que eu fiz isso? E ele fica afligido de coração. Por quê? Porque ele fez alguma coisa com Saul? Não. Ele aflige o coração dele porque ele sente que ele fez coisa com o braço dele e não da forma como Deus quer. Isso afligiu, e foi isso que afligiu o coração de Davi. E eu clamo, né? Eu aqui, né? Clamo a você, e isso serve para mim também. Que nosso coração possa estar sensível ao coração de Deus. Que o nosso coração possa estar sensível à vontade de Deus. Não precisamos nos esforçar a cortar a barra de ninguém. Não precisamos provar nada para ninguém. Provar o quê? Se quem sabe da nossa vida é o nosso Pai. Provar o quê? Se quem tem o controle de tudo é Ele. Eu vou demonstrar que eu honro a Deus com toda a minha mente, com todo o meu corpo, com toda a minha alma, quando eu me submeto à vontade dEle. Quando eu me submeto à vontade de Deus, eu provo que confio nele. E Davi aflige o coração dele naquele momento, sabe? E sai. E aí eu acredito que os companheiros devem dizer, eu não acredito, você estava com um homem nas suas mãos e não fez nada.
Não, Davi não. Se ele está ali é porque Deus o ungiu. E reconhece isso. Uma outra oportunidade que aconteceu, e eu digo uma coisa para vocês. Esse nosso Pai Celestial, ele é perfeito e ele gosta de colocar a gente para nos aperfeiçoar. Nós constantemente somos aperfeiçoadas no amor. Deus, ele colocou uma outra oportunidade para aperfeiçoar o coração de Davi, que foi quando Saul foi com seus 3.000 homens atrás só de Davi, para ceifar a vida de Davi. E Deus coloca Saul e o seu guarda fiel, seu guarda fiel, em sono profundo. E Davi, ouvindo as vozes terrenas, vamos lá, agora ele está na tua mão, agora olha, não tem como, vamos lá. Davi chega a entrar na tenda de Saul. Davi fica ao lado de Saul e Saul dormindo, junto com o companheiro fiel que devia estar guardando a vida do rei lá, estava dormindo em sono profundo também. O companheiro de Davi, o guarda fiel de Davi também, estava do lado dele. O que você está esperando? O que você está esperando para ele estar na tua mão? Vai agora, vai agora. E Davi tem um temor a Deus naquele momento. E Davi pega um pertence, E vai até o topo de um monte e chama pelo rei Saul. E é tão lindo, gente, o que eu vou falar para vocês aqui, que Davi, ele chama Saul de meu pai. É isso mesmo. Ele chama Saul de meu pai. Ele fala bem assim, eu não vou ler tudo para vocês, mas tá lá em 1 Samuel 24. Depois vocês leem. Davi pega e fala bem assim: por que tu dás ouvidos às palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. Quando ele estava lá na caverna, ele fala, E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor. Me perdi aqui, contra o meu Senhor. Pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia. Eu não pequei contra ti. Ainda que andas à caça de minha vida para me tirares, julgue o Senhor entre mim e ti e vingue-me o Senhor ao teu respeito. Porém, a minha mão não será contra ti. Essa foi a parte lá da caverna. A segunda oportunidade que aconteceu. Se houvesse qualquer necessidade de vingança, o que certamente havia, Davi, ele confiou em Deus para fazê-la. Davi, ele sabia que se Deus, como Deus é o Todo-Poderoso, e Deus estava mantendo Saul ali no governo de Israel, quem era Davi para tirar a vida daquele rei? Essa história, gente, que eu tô lendo para vocês, é para que a gente possa entender que a nossa missão aqui na Terra é de honrar. É de honrar. Honrar. Por quê? Porque se a gente praticar o princípio da honra, nós é que recebemos a recompensa desse princípio, ok? E quando ele chega a chamar Saul de meu pai, ele diz assim, Davi gritou,
Saul, grandemente impressionado com a benevolência de Davi, gritou de volta: Tu és mais justo do que eu, pois tu me recompensastes com o bem e eu te paguei com o mal. E aí Saul volta, né? Ele não tem coragem. Imagina, gente, a palavra de Deus diz em 1 Pedro que nós devemos retribuir o mal com o bem. Isso é padrão de reino, né? De insulto com o quê? Com bênção. Isso é padrão de reino. Por que tá tão difícil a gente viver o padrão do reino? Porque nós estamos envolvidos na cultura dessa terra. Sabe o que aconteceu depois dessa segunda vez, né, que Davi esteve ali com Saul e Saul dormindo, enfim? Deus falou para Davi que entregaria o inimigo dele, né, e que chegou a hora, né, de recolher Saul. E numa batalha contra os filisteus, Saul foi abatido, né, juntamente com seu filho Jonatas. Então, isso prova que nós não precisamos lutar contra a carne ou o sangue. Nós não precisamos nos esforçar com a força do nosso braço. Não. Nós só precisamos praticar a honra às autoridades que estão acima de nós. Independente do comportamento delas, honrar aquela autoridade. Quando eu honro a autoridade, eu honro o próprio Deus. Eu gosto muito de fazer esse exemplo com as mulheres casadas, né? Quando eu honro o meu marido, eu estou honrando a Deus. É isso mesmo. Ah, Michele, você não conhece meu marido. Entrega e ora pelo coração do seu marido. Ora pelo coração dele. Se por um acaso o coração do seu marido está longe dos caminhos do Senhor, ora pelo coração dele. Mas não deixe de fazer aquilo que cabe a você. Não deixe, não perca a bênção e o favor de Deus que precisam ser derramados sobre a sua vida, sim, porque Deus quer derramar. Só para que essa lei, né, para que haja uma legitimidade dessa bênção ser derramada, é necessário você dar o pontapé inicial, que é da honra. Para que eu receba o favor e a bênção de Deus, é necessário abrir uma legalidade para isso, né? Abrir legalidade, dar legalidade para Deus derramar sobre a minha vida a bênção e o favor dele é pelo princípio da honra. Então entregue o coração do seu marido para o Senhor. Não precisa ficar agitada, não precisa temer nada, apenas confie no Pai. Sim, Senhor. Se o Senhor tem me permitido viver o que estou vivendo, eu sei que o Senhor também não perdeu o controle de absolutamente nada. Me ensina a honrar o meu marido. Me ensina a honrar o meu pai. Me ensina a honrar a minha mãe. Me ensina a honrar, sei lá, né, o presidente. Me ensina a honrar o meu pastor. Me ensina a honrar o meu padre. Me ensina a honrar o meu apóstolo. Me ensina a honrar o meu líder. Ensina-me, Senhor, a honrar o meu chefe, o meu patrão. Ensina-me, Senhor, a honrar, porque a honra tem a ver entre você e Deus, não as pessoas. Segunda-feira eu vou continuar com o princípio da honra. Eu sei que se você colocar isso em prática, eu sei que se essa for a verdadeira motivação do seu coração, eu sei que você, e não é muito longe não, gente, é quase que imediato, você vai começar a perceber coisas grandes ao seu redor. Quando eu falo coisas grandes, é que quando a gente entra nessa esfera do reino, sabe? Quando a gente entra nessa nova mentalidade, nesse novo comportamento, nesse novo padrão, quando a gente realmente se submete à soberania de Deus e nos colocamos reconhecendo e confiando que só Ele é o Senhor da nossa vida, que é o que governa sobre nós e nos ensina a governar, as coisas, as pessoas, a atmosfera ao nosso redor muda. Até o cheiro, gente, muda. É como se houvesse uma transformação. É isso mesmo.
O princípio da honra é precioso. Se comprometa comigo, porque assim como eu estou comprometida a trazer para vocês essas coisas tão maravilhosas, esses segredos, essas revelações do Pai para você, eu me comprometo também contigo, né? Se comprometa também comigo, para que juntos nós possamos viver verdadeiramente o reino de Deus nessa terra. Não vamos perder tempo, não vamos nos conformar com o bom, sendo que Deus tem coisas excelentes para nós. Olha, gente, quem experimenta excelência não se conforma com o bom, não. Não se conforma com qualquer jeito, não, com mais ou menos, não. Não, o Senhor nos chamou para realmente vivermos um padrão mais elevado, né? De excelência. Excelência no nosso falar, excelência no nosso ouvir, excelência no nosso comportar. Que todas as nossas atitudes possam ser atitudes que refletem sobre toda e qualquer pessoa ao nosso redor, sejam grandes ou pequenos. Que reflita sobre nós, né? Sobre o nosso olhar, sobre o nosso falar. Honra. Sabe por quê? Porque você é um representante do reino de Deus nessa terra. Sim. O Senhor te colocou aonde você está para ser um agente do reino dele. E eu me sinto muito privilegiada de ser uma agente do reino. Eu acredito que isso é um privilégio para nós. Então vamos nos esforçar a falar a mesma língua. Vamos nos esforçar a nos conectar, né? Que o nosso coração, não sei quantos corações estão aqui, mas que o nosso coração, o meu coração, e nós possamos estar todos conectados num só. E eu sei que essa conexão vai fazer com que nós aqui, né, mesmo distantes por uma tela, né, mesmo distantes geograficamente, estamos juntos e unidos em prol do reino de Deus. Gente, como isso é maravilhoso, né? E eu quero finalizar hoje, sexta-feira, né? Eu volto segunda-feira. Eu quero finalizar com uma oração. Porque eu acredito que, assim como eu passei anos da minha vida com os olhos ofuscados, quanto tempo eu perdi em não ver o reino de Deus, quantas bênçãos deixei de viver por não saber honrar. E você sabe que eu não te julgo. Se por algum momento você não soube honrar ou você não está honrando alguém, eu não te julgo. Sabe por quê? Porque eu também já estive nesse lado. Eu também não soube honrar. Eu também não sabia honrar. Eu também não sabia. E quando a gente não pratica esse princípio, a gente também... Se a gente plantar a desonra, a gente colhe a desonra. Se a gente não praticar esse princípio, a gente também recebe o por não praticar. E é por isso que eu tô aqui fazendo com que você entenda o quão isso é importante. É como se Deus tivesse uma nuvem para cada um de nós, uma nuvem que ela não cessa, uma nuvem de chuva, mas é uma chuva que não tem fim, de bênçãos. E essa nuvem está sempre disposta desde quando você nasceu, sabia? Desde quando você nasceu. Porque ele tem uma promessa na tua vida. Porque antes de você vir a essa terra, ele já te criou. Você já era e é uma filha amada, um filho amado. E eu não te julgo porque, por alguma razão, nós nos perdemos na cultura dessa terra. Por alguma razão, nós deixamos que a cultura desse mundo envolvesse o nosso coração. E eu quero fazer uma oração contigo para que nós juntos, todos nós, possamos nos alinhar ao padrão do reino. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve. E eu sei que Tu estás aqui neste momento, nesta live. Eu não sei quando, a hora,
o dia em que as pessoas estão vendo e ouvindo. Mas de uma coisa eu sei, o Senhor é onipresente, e o Senhor está presente aqui agora. Eu sei, Senhor, que o seu amor é tão grande que eu não consigo medir, de tão grande e tão infinito que é. Pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, meu Pai. Meu Deus, muito obrigada pelas tuas misericórdias para conosco. Por mesmo sermos miseráveis que somos, o Senhor estende a sua mão, os seus braços e almeja nos encontrar todos os dias. Todos os dias, Pai. Todos os dias o Senhor anseia saber como nós estamos. Todos os dias o Senhor anseia em saber o que nos aflige. Todos os dias o Senhor anseia em derramar sobre nós as tuas bênçãos. Muito obrigada, Pai, pelo seu amor. Obrigada por estar aqui nos ouvindo neste momento. Pai, eu quero te pedir sabedoria. A tua palavra diz que se nós pedirmos sabedoria, o Senhor dá sem medida. Ah, Senhor, eu peço sabedoria para mim e para todos os meus amigos que estão me vendo agora. Nos dê sabedoria, Senhor. Vem, Senhor, com o teu Espírito encher o nosso coração da tua presença. Que a tua presença possa ser tão real, que as coisas dessa terra não fazem mais sentido. Que o que é mais real é o teu reino. Pai, derrama sobre nós a consciência da nossa identidade como filhos teus, filhos de um rei que é maravilhoso em tudo que faz. Que se há algo bom, só vem de ti, Pai, só vem de ti isso. Senhor, nos ensina a honrar, ensina-nos a honrar, ensina-nos a honrar a ti. Às vezes não sei, mas talvez não souberam nos ensinar o que é honrar. E nós estamos diante de ti como crianças, inocentes, ou que por ignorância, por algum momento desonramos alguém e te pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor, por algum momento ter desonrado todos aqueles que o Senhor colocou às nossas vidas, sejam autoridades maiores, sejam superiores, sejam os nossos pares, sejam aqueles, Senhor, que o Senhor nos deu para cuidar. Nos perdoa se por algum momento plantamos desonra sobre a vida de alguém. Nos perdoa, Pai, se por algum momento desonramos a Ti em nossas atitudes. Senhor, eu sei que Tu pode nos perdoar. Jesus, obrigada por nos perdoar, por levar a cruz e derramar o Seu sangue e nos lavar, e nos purificar, e nos dar mais um dia de esperança, revigorar as nossas forças, os nossos músculos espirituais, de nos levantar mais um dia, mais uma vez, e sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Pai, que a partir de hoje, que o nosso comportamento, a nossa mentalidade, o nosso falar, o nosso olhar, o nosso ouvir, até mesmo o nosso andar, seja de honra a Ti. Que nós venhamos a honrar a Ti, Senhor, em todos os nossos relacionamentos. Sabemos, meu Deus, que esse princípio é tão poderoso que acompanha gerações. E que as gerações, meu Deus, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, todos aqueles na qual o Senhor ainda quiser que tenhamos, Pai, que sejam alcançados por estas bênçãos através do princípio da honra. E nós te agradecemos por essa oportunidade de aprender um pouco mais de Ti. Fica conosco, fica com cada um que está aqui. Abençoe o lar e a família.
restaure as forças, restaura, meu Deus, as emoções, restaura, meu Deus, o espiritual, restaura, meu Deus, a saúde, restaura-nos, Senhor, eleva-nos, ó Deus, a um sentido muito maior, meu Deus. Abata de nós todo o medo que traz deste mundo, meu Deus, e nos faz vencer a cada dia, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, chegou a hora de nos posicionar em sermos governantes. Chegou a hora de nos posicionarmos em sermos filhos do Rei. Nós somos filhos do Rei e vamos batalhar para que essa mentalidade seja uma verdade em nossa vida. Se ela não é, que ela seja, porque ela é. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E segunda-feira nós estamos de volta em nome de Jesus. Fiquem com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.